Jovem Pan. Welcome to the best radio station. Jovem Pan. Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h26, não perca essa hora, 7h26. E neste quadro de entrevista, hoje estaremos recebendo aqui ao vivo, na bancada do nosso Jornal da Manhã, a partir de agora, D'Artagnan de Oliveira, que é o novo presidente do Joinville Esporte Clube. A gente sempre fala aqui que é o tricolor mais querido do estado de Santa Catarina. D'Artagnan de Oliveira, que é formado em publicidade e propaganda, sócio torcedor do clube desde 1999 e ocupava, o cargo de presidente do Conselho Deliberativo desde novembro de 2018. Presidente, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para conversar com o ouvinte da Jovem Pan. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernandinho, bom dia, Marcos, bom dia a toda a audiência da Jovem Pan, especial toda a torcida do Jack, que já está cedinho aí nos ouvindo. Vai ser um prazer falar um pouco do Joinville para todos vocês. Primeiro de tudo, parabéns, pelo cargo agora, exercendo como presidente do Joinville Esporte Clube. Nós aqui, em primeira mão, desejamos para você muito sucesso. E eu já começo lhe perguntando, presidente, quais são os primeiros passos, então, dessa sua gestão, visto que não há mais tempo, para lamentações, como bem conversávamos aqui antes de entrar no ar, o Jack precisa continuar trabalhando para manter a sua atividade em dia. Bom, Fernandinho, nós fomos impulsados oficialmente na segunda noite, Então, a partir de terça-feira, nós estávamos já como presidente do Joinville, eu e meu grupo de diretores. Primeiro dizer que é uma honra, ocupar essa posição, para nós que temos uma história no clube anterior ali à vida política do clube, mas como torcedor mesmo de arquibancada, confesso que bate uma emoção importante, assim, quando a gente se vê nessa posição de tamanha responsabilidade, Mas nós, logo que assumimos, como nós já estamos no clube há muito tempo, nós sabemos a real situação do clube, Nós não vamos, não posso dizer que uma transição de uma diretoria para outra, temos alguma surpresa de informação que nós não sabíamos em relação ao clube, Então, o que eu posso dizer para vocês é que a situação do clube é extremamente delicada, é importante que tenha esse alinhamento de expectativa com os torcedores também. Quem acompanha o Joinville mais de perto, Marcos e Fernandinho, sabe que o Joinville está numa recuperação judicial, instaurada desde a metade desse ano, que hoje essa recuperação judicial impede que haja bloqueio de contas do clube, que é um alívio momentâneo, Porém, vai haver, depois de uma assembleia de credores no ano que vem, uma conta para pagar, e o Joinville precisa pagar essa conta, caso contrário, como qualquer outra empresa que tem recuperação judicial, se não cumpre essas obrigações, ela entra em falência, o que seria inédito no futebol brasileiro, num clube em RJ que vai falir. São palavras duras, para começar a entrevista, mas é um fato que a gente precisa expor ao torcedor. Eu costumo dizer que o ano do Joinville Esporte Clube vai ser o mais importante da sua história, porque pode culminar com esse desfecho que eu te disse, mas também pode culminar com a recuperação do clube, Desde a recuperação esportiva, que é onde o Joinville precisa urgentemente se recuperar esportivamente, Garantir série nacional, nós já estamos 2 anos sem divisão, ano que vem nós não vamos ter divisão nacional, O Joinville está sem série, sem calendário nacional. E nós temos que conseguir essa vaga para em 2024 começar a ter esse calendário, para começar a ter uma recuperação esportiva em paralelo à recuperação financeira. A gente sabe, presidente, que sem dinheiro não se faz nada ou quase nada, e numa frase, num dito popular. E aí, diante desses desafios, que o torcedor está bem esclarecido neste momento, a sua declaração ela é muito forte, e importante e necessária, O Joinville tem um 2023 que é crucial para a história do clube. Ou é a falência ou é a volta por cima. Nós esperamos que seja a volta por cima. O torcedor também. E, obviamente, você e todo o time que está assumindo agora o nosso Joinville Esporte Clube. Como é que a gente ajusta a casa para começar 2023 de forma que seja no mínimo necessário para essa manutenção do Joinville neste momento? Temos contas a pagar, temos aí cerca de quase 2.000 torcedores, mas adimplentes 300 e pouquinho. 1.300. O que se projeta então para essa virada de ano, início de 2023, para que o pior não aconteça? Excelente pergunta. Nós temos uma realidade lá. Hoje a receita do Joinville é baixa, para que a gente possa montar um clube. Hoje eu digo dia 2, dia 3 de novembro. Ela é baixa para que a gente possa montar um elenco competitivo para atingir o objetivo esportivo que eu falei. Hoje, com a receita que temos, que herdamos, nós vamos montar um elenco para brigar para não ser rebaixado no Catarinense. Então, obviamente, isso nos incomoda muito, e nós vamos buscar durante todo o mês de novembro, que o tempo é curto, O tempo é curto, novembro vai voar, Tem Copa do Mundo já a partir do dia 20,
mas nós temos nós já estamos trabalhando pelo menos há 2 semanas, né, pessoal, mesmo antes das eleições no clube, para buscar essas receitas, seja com quem já apoia o clube, né, os parceiros que já investem no clube, tentando incrementar essa receita, mostrando para eles que a gente precisa de mais receita, mas não pedindo um aumento, né, mostrando como a gente consegue entregar mais também como clube, né, porque se nós mantivermos simplesmente a receita que herdamos, nós vamos passar muitas dificuldades ano que vem. Então o nosso grupo está, ao mesmo tempo que buscando novas receitas nessas próximas semanas, incrementando, tentando pelo menos dobrar a receita que o clube tem, em paralelo montando um elenco novo, né, Marcos? Nós jogamos a Copa Santa Catarina agora há um mês, pouco se aproveitou dessa Copa Santa Catarina, pelo menos 2 a 3 atletas apenas, o que é uma pena, né? Nós esperávamos que essa Copa Santa Catarina nos desse uma base de elenco para que pudesse jogar um campeonato daqui a 1 mês e meio. Então você pensa, nós temos que buscar receita e montar um elenco praticamente novo para que atinja o nosso objetivo. Nosso grupo está muito focado nesse trabalho, então nós estamos trabalhando pelo menos em 3 frentes ao mesmo tempo no clube: montagem de elenco, aumento de receita e o equilíbrio financeiro que o clube tem, tentando fazer esse fluxo de caixa ser saudável para a gente conseguir fazer tudo isso com êxito. Presidente, ainda falando a respeito, né, dessa resposta do senhor, falando sobre a questão toda de montagem de elenco, a gente sabe que o trabalho de base de um clube é algo que tem que sempre ser olhado com muito carinho, né? Inclusive vários, né, clubes do Brasil, grandes clubes do Brasil, conseguem lançar grandes talentos, né? E na história do GEC, claro, não é diferente. Na base hoje, né, nós temos aí até o presente momento, ou então até tínhamos até o presente momento, o comando do Nardella. Ele continua na base, vai ser realocado para outro cargo, continua no clube, como é que fica o craque da galera? O Nardella continua com a gente, nosso grande ídolo, né? Importantíssimo ter ele como referência institucional do clube como um todo, né? E também entregando na pasta do futebol. Ele estava especificamente nesse semestre na coordenação da base, o que já houve um avanço nessa categoria, o que é importante, né? Base, a gente sabe que a maturação ela é de médio prazo, né? Não é de curto prazo, não tem jeito. Mas esse trabalho já começou nesse semestre, o que é positivo. E nós vamos colocar o Nardella agora na diretoria de futebol, né? E é importante isso porque aí você faz um elo direto entre base e futebol profissional, né? Tem clubes que às vezes ficam muito distintos isso, e os meninos da base, quando sobem para o profissional, não estão preparados para isso. Então o Nardella, com o olhar clínico dele, que já esteve na base, vai poder ver com quem a gente vai poder contar no profissional também. Presidente, você está no clube, né, desde 99, né? Como sócio, torcedor, né? Desde 99, e acho que você assumiu o Conselho Deliberativo em 2018, se não estou equivocado. E você conhece muito, né, o clube, a história, o torcedor e por aí vai. E na última eleição para a presidência, você concorreu, perdeu para Charles Fischer, que era o antigo diretor, o presidente do Joinville Esporte Clube. E a pergunta que ele faz é o seguinte: em relação à gestão passada, o que o senhor faria diferente? O que o senhor, como presidente do Conselho Deliberativo, viu na gestão anterior e que poderia ter sido feito diferente? Marcos, eu não digo nem em relação à gestão passada só, tá? O Joinville há anos, a instituição, dependendo das diretorias que passaram por lá, trabalha ainda num formato que não cabe mais nos tempos atuais para futebol, né? Futebol se modernizou, passa muito dinheiro no futebol. O próprio Joinville, que está sem série hoje, passa uma receita significativa durante o ano, né? Quase seria? 4, 5 milhões de reais passam numa instituição. Mês? Não, ano, né? Na situação de hoje. Se fosse mês estava bom, né? Se fosse mês estava resolvido tudo aí. Então, você tem que agir profissionalmente, né? O que é profissionalmente do futebol? Você tem que ter algumas funções estratégicas, algumas gerências remuneradas no clube, né? E não apenas diretores que não têm essa obrigação de estar no clube todo dia. Que é o que acontece hoje. Sempre aconteceu no clube, sempre foi assim. Nossa formatação, e que apresentamos à torcida também, é diferente. Nós temos 4 funções estratégicas de gerências, 3 gerências e um CEO, um diretor-geral remunerado. Esses caras vão ser cobrados por resultado, como uma empresa. Se você der resultado, você continua, se não, você sai. O que não acontece quando são diretores estatutários, porque aí ele está lá, ele vai numa segunda-feira, depois ele vai na outra segunda-feira, e o clube perde muito isso. Isso funcionava nos anos 90. No tempo de hoje não dá mais. Então nós temos 4 funções remuneradas, das quais 3 nós já temos contratados, falta uma contratar. Nós temos um CEO contratado que chama Geraldo Campestrini, que veio da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, referência em gestão do esporte, em compliance, em governança. Dos últimos 2 anos, só falando, né, o que ele pode entregar para o Joinville, e aí talvez as melhorias a gente vai começar a enxergar.
A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa foi eleita nos últimos 2 anos a melhor confederação em governança entre todas as modalidades olímpicas, concorrendo com natação, judô, vôlei e todas as outras muito mais conhecidas, né? Então o trabalho do Geraldo é esse, ele fez lá, certamente vai fazer no Joinville essa organização nas pastas, nos processos dentro do clube. E aí quando a gente vê que o clube vai mal dentro de campo, muito tem a ver com os processos internos, né? Se não corrigir isso, não vai ir bem no campo. E a gente tem isso como mantra e já estamos corrigindo. É lógico, isso não resolve de hoje para amanhã. É uma cultura que tem que ser instalada, mas nós já começamos. Isso vai impactar na folha? Isso mensal. impacta na folha. E muitos me falam isso, Marquinhos. Tá, mas tem dinheiro? O Joinville não tem dinheiro. Não, o Joinville tem uma receita no mês que você pode fazer o que quiser com ela. Você pode pegar e colocar 100% no futebol. Você pode contratar 100% de jogadores. Isso é um erro, né? Porque se não der certo, e a tua retaguarda administrativa, como é que fica? Perde dinheiro. Nós entendemos que no futebol você tem que investir do teu montante 60%, 70% no máximo. E os outros 30% tem que ser para funções administrativas. Eu prefiro hoje ter um camisa 10 como Geraldo Campestrini fora de campo do que arriscar uma contratação de um jogador que pode não dar certo com o mesmo valor de um Geraldo Campestrini, por exemplo. A presidência continua voluntária ou Isso. vai ser remunerada? Não, a presidência é voluntária, ainda isso no estatuto não está previsto, ela é voluntária, mas as diretorias já podem ser remuneradas. Nós não vamos fazer ainda, apenas o Nardella mantém essa remuneração, porque era coordenador, não vamos mexer nisso, mas nós temos que caminhar para profissionalização, porque pessoas profissionais dentro do clube geram receitas para o clube sair dessa situação. Perfeito. Presidente, aí o pessoal que está nos acompanhando nesse momento ao vivo aqui na Jovem Pan, quando são 7h37, os torcedores estão se perguntando assim, e aí, presidente, como é que vai ser daqui para frente a montagem do plantel, a montagem do elenco do Joinville para a competição do ano que vem? Aí eu pergunto para o senhor, como é que vai ser toda essa preparação, essa montagem, e também se o Joinville vai buscar parceria com outros clubes grandes, né, os chamados clubes grandes profissionais, para ter parcerias para trazer jogadores também. Além de todas as funções que eu disse que estão andando, né, busca por receita, fluxo de caixa, o futebol já está andando. Hoje ele anda com o Nardella, com o gerente, com o executivo de futebol que nós vamos oficializar na segunda-feira, e com o Geraldo Campestrini, né, essa é a trinca aí. E hoje eles trabalham com uma realidade de orçamento, que não é a realidade que eu falei que está muito enxuta. Essa realidade não é a que a gente quer. Então nós estamos numa situação que eles trabalham com uma realidade específica, com folha mais baixa, mas com uma perspectiva de aumentar essa receita para incrementar também as contratações, né? Nós temos jogadores com mais qualidade e maior investimento. Isso já está sendo feito, vai ser feito durante todo o mês de novembro. A ideia é apresentar esse novo grupo técnico novo até final de novembro, né? Fazer essa apresentação. Ainda esse mês. Ainda esse mês. Muita coisa vai acontecer dentro desse próprio mês. E quando você fala em parcerias, é uma estratégia nossa, tá, Fernandinho? Eu visitei muitos clubes durante o segundo semestre do Brasil, Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Desportivo Brasil. São clubes que podem nos ajudar de alguma maneira a acertar nas contratações. Ao invés da gente ir isoladamente em jogadores em vários lugares do Brasil, você vai num clube que está melhor colocado hoje em dia, que tem jogadores que têm capacidade para jogar outros campeonatos, que eventualmente não consegue espaço, né? Você imagina um Santos. Um Santos, você tem uma base lá que é reconhecida, né? Você tem um sub-23, eventualmente o cara passa dos 20 anos, não conseguiu emplacar, mas ainda pode jogar um estadual muito bem em qualquer... Sempre brinca aqui que é o time que tem problema bom, né? Que tem muito jogador bom e tem pouco espaço, né? Então especificamente esses caras estão dispostos a nos ajudar, nós estamos comprometidos lá, eles nos passarem uma listagem de quem está à disposição lá no Santos, que eles não utilizarão no ano que vem. Para a gente ver se serve para nós também, né? Então, fazendo uma análise desses atletas para nos... É uma fatia de contratação, empréstimo de jogadores. Nós vamos contratar alguns, e empréstimo de jogador ele vem com custo mais baixo, né, Marcos? Tu faz uma parceria, ele paga grande parte do salário, ou o salário inteiro, eventualmente, e você faz um custo apenas de moradia e custos administrativos. É um caminho. Falando em clubes ainda, que o senhor até conheceu, visitou alguns ao longo desse ano, enfim, já que ainda tem passivos para receber de alguns clubes? Ou não? O Joinville tem um valor que recebe do Internacional, ainda pela venda do Anselmo, que jogou aqui lá atrás com a gente, que está sendo muito bem-vindo, né? Essa receita do Joinville que é baixa hoje, que a gente fala, que está em torno de 300 mil reais, o Joinville recebe. Metade disso vem de ativos de atletas que foram vendidos. Então, se não tivéssemos esses ativos, teríamos 150 mil reais, que seria uma receita nada, de futebol amador praticamente. Sim.
Presidente, Antony Alves, como é que foi a negociação? Como é que está sendo a negociação? Dá para divulgar valores? Essa negociação ela aconteceu na semana... Vamos lá. Segunda-feira o presidente Charles me avisou, antes de tomar posse, que havia efetivado essa venda. A princípio valores não eram para ser divulgados, mas eu vi que passaram-se valores aí que não são os reais. É importante falar que não são esses, porque senão o pessoal, opa, resolveu a vida do Jack, tá tudo certo. Não resolveu. É uma venda ali que é de 60 mil euros, que equivale a 300 mil reais. Então vai entrar nos cofres do clube entre novembro e dezembro 2 parcelas de 150 mil reais. Vai ajudar a pagar os passivos do mês e tentar pelo menos pagar as contas, terminar o ano com as contas em dia aí. Não resolve o problema, tem que buscar novas receitas mesmo assim, né? 7h41, presidente, nosso tempo tá quase acabando, mas deixa eu lhe perguntar o seguinte. O torcedor do Joinville Esporte Clube nunca abandonou o nosso Jack, né? Quando o Jack estava na A, o torcedor estava lá. Quando o Jack estava na B, na C, quando não tinha série nenhuma. É claro que tem esse desafio hoje, né, em relação à questão dos inadimplentes e tudo mais. O que o torcedor pode esperar para 2023? É claro que o Jack não tem calendário, enfim, mas o Jack sempre fica naquela expectativa, ó, mudou a direção, mudou a presidência, então vem aí uma campanha, seja sócio, né, torcedor do Jack. O que se espera, o que se planeja nesse sentido de atender esse anseio, esse pedido do torcedor também, quem sabe numa arrancada para 2023? Bom, Marcos, costumo dizer que a situação que o Joinville chegou, ela não é um problema nosso exclusivamente, não é de meia, é da cidade como um todo. A cidade precisa de alguma maneira abraçar o Jack. E pode parecer clichê quando eu falo isso, mas o Joinville é um dos grandes, o Joinville Esporte Clube é um dos grandes ativos dessa cidade, né? Nasceu com esse intuito, entregou muito para a cidade, né? A gente sabe o quanto isso, quando o Jack está bem, o quanto movimenta essa cidade, a atmosfera é outra. Então é uma questão de honra nossa, né? O nosso grupo aceitou esse desafio justamente por saber que pode fazer diferente e não deixar com que o pior desfecho aconteça, né? Então eu costumo dizer, quero já parabenizar a coragem do nosso grupo de diretores que aceitaram esse desafio, porque é aquela coisa que nós falamos, pode estourar a bomba na mão desse grupo, né? No meio que num desfecho final, né? Sim. Mas nós sabemos que tem um caminho para fazer com que isso não aconteça, mas nós não vamos fazer nada sozinho. A comunidade precisa entender que o Joinville é importante para a cidade e região, né? E o nosso papel vai ser criar uma atmosfera positiva em torno do Jack nos próximos dias. É questão de honra nossa, e eu acho que de muito mais gente também, fazer com que o Jack não sofra mais, né? O Joinville volte a ser competitivo, né? Volte a adquirir o seu respeito e protagonismo que sempre teve, né? Quem acompanha o Jack há um pouco mais tempo sabe. Sim. Como entrava ano, saía ano, nós sempre éramos respeitados e protagonistas. E isso foi perdido de uma hora para outra com muita força. E nos cabe dia a dia lutar para que volte. E repito, sozinho não vamos conseguir. Na semana que vem nós vamos fazer uma coletiva para apresentar todos os nossos diretores, a questão do futebol, provavelmente algumas novidades relacionadas ao futebol que eu sei que o torcedor quer saber. Mas mais do que isso, nós vamos apresentar uma questão que não é uma campanha. A campanha tem início, meio e fim, e ela pode esvairecer. É um movimento em prol do Jack. Nós precisamos criar um movimento que todos despertem esse interesse para a recuperação do Joinville. Não pode ser só uma missão dessa diretoria, né? Há limitações no nosso trabalho lá, por mais que a gente venha com muita vontade. É um problema de todos, é da cidade e da região. Então isso nós vamos criar semana que vem, conto com vocês lá também, porque eu tenho certeza que a gente vai voltar ao Joinville de novo, onde ele sempre teve, vai muito trabalho pela frente, mas nós vamos conseguir. Certamente. Muito bem, 7h44, agradecer mais uma vez pela presença do presidente do Joinville Esporte Clube, D'Artagnan de Oliveira, desejar mais uma vez, né, muito sucesso, conte sempre conosco aqui da Jovem Pan. Obrigado, pessoal, um abraço a toda a torcida do Jack. Obrigado, presidente, sucesso.